Paz e graça, bom dia a todos, que alegria, né? Podermos nos reunirmos como igreja, adorar ao Senhor e termos essa liberdade de culto que em muitos outros lugares não tem. Mas nós temos e devemos nos deleitar nisso, como igreja. Ok, eu já estive aqui no ano de 2021, certamente, provavelmente você não lembra, mas eu tive o privilégio de estar aqui cultuando com vocês, eu e minha esposa. Eu me chamo Joel, sou pastor, missionário na Espanha. Minha esposa está ali, Marfisa. Somos casados há muitos anos, muitíssimos anos. Ali está ela. Nós temos uma filha de 12 anos, nasceu aqui no Brasil, mas vive na Espanha conosco. E agora temos um espanhol de 5 meses, que Deus nos deu como herança também. E aí está o Santiago, diretamente da Galícia, para conhecer vocês. Amém? Ok. E eu venho ao Brasil, é a segunda vez desde que moro na Espanha que eu venho ao Brasil, visitar as igrejas que são nossas parceiras nessa missão, que oram por nós, nos apoiam financeiramente. Então nós viajamos, percorremos algumas regiões do Brasil e temos, claro, a alegria de vir aqui também, contar para vocês o que Deus tem feito e o quanto Deus tem atendido as orações de vocês, juntamente com as nossas. Então eu peço para você um pouco de atenção, talvez um pouco de esforço, porque são informações, mas são informações muito importantes para que vocês saibam o tempo que você dedica em orar por nós e também o apoio financeiro que, com muito esforço, eu sei, a igreja, através de cada um de vocês, nos ajuda, nos apoia, para estar por dentro do que, pela graça e pela misericórdia de Deus, temos o grande privilégio de sermos participantes da missão de Deus, porque a missão é dele, a missão não é nossa, não somos nós que fazemos, ele nos usa e nós somos privilegiados. Eu e você somos privilegiados em sermos participantes da missão. Então, como eu dizia, obrigado, pastor. Como eu dizia, eu e você somos privilegiados em sermos participantes da missão. Eu sei que muitas vezes com esforço, você com esforço de ofertar e dizimar na igreja local, a igreja com esforço de nos enviar, orar por nós, e nós participantes em loco, trabalhando lá para a proclamação do Evangelho da Salvação em Jesus Cristo. Então, muito obrigado, igreja, muito obrigado. O nosso agradecimento é o mais sincero pela generosidade e pelo acolhimento de vocês. Muito obrigado. Que Deus seja louvado através da vida de vocês também. E agora vamos ficar sabendo um pouco do que Deus tem feito na Espanha. Olha, é muito sintético, tá? Muito rápido, para não ser assim, como dizer, para não ser muito enfadonho, tá bom? Para que vocês não se cansem muito também de eu ficar falando, mas é importante saber. Então vamos lá, eu peço a gentileza aí está, mas essa equipe é maravilhosa, já está aí, não precisa nem pedir. Então aí estamos nós. Desculpa, eu vou ficar às vezes um pouco de costas para vocês, me perdoem, mas se faz necessário. Então aí está
a minha família, a minha esposa que está ali, o meu filhinho Santiago, de 5 meses. Nós homenageamos a cidade a qual nós vivemos, o nome da cidade que nós vivemos é Santiago, e colocamos o nome do nosso filho Santiago, e a nossa filha que está ali, do ladinho também, é a Valentina, que está em Jambeiro, na casa dos nossos familiares. Temos familiares em Jambeiro. Essa é a minha família que está na Espanha. Estamos na Espanha, dia 29 de agosto de 2018, desembarcamos na Espanha com a motivação, motivados pelo Espírito Santo de Deus, a proclamarmos o Evangelho naquela nação. E estamos lá desde então. Então, em agosto, mês que vem, dia 29, vamos cumprir 5 anos que vivemos na missão, em tempo integral. Mas já participamos dessa missão desde 2008. Então, já é um bom tempo já participantes dessa missão. E você também participa dessa missão. Desde que eu tive o privilégio de fazer o seminário junto com o pastor Daniel Júnior, nos conhecemos, ele conheceu o projeto também, ele soube que nós iríamos para lá, e Deus inclinou o coração dele, inclinou o coração da igreja, e vocês são participantes de tudo que tem acontecido lá na Espanha. Ok? Então vamos lá, passa por gentileza. Quero falar rapidamente um pouquinho da Espanha, muito rápido, da realidade do cristianismo protestante, dos evangélicos na Espanha. Olha só, nós estamos em 2023, ok? Lá na Espanha também é 2023. E foi lançado há poucas semanas. Eu moro num estado, o estado que se chama Galícia, e esse estado tem seu idioma próprio. A Espanha, ela tem o idioma espanhol, que é de todo o país, e ela tem também mais 3 idiomas de estado, são idiomas oficiais, não são dialetos, são idiomas oficiais, e em cada um desses estados se fala esse idioma, e nós vivemos na Galícia. A Galícia está acima, você olhando o mapa da Espanha e de Portugal, né, mapa da península, a Galícia está acima de Portugal, está ao norte de Portugal, e se fala galego lá. Além do espanhol, a língua oficial do estado da Galícia é galego. Olha que interessante. Ao mesmo tempo que é uma bênção, também nos assusta pela demora e quanto é tardio o evangelho nesse estado. Nós estamos em 2023 e eu foi lançado há poucas semanas, o Novo Testamento na língua galega. Graças a Deus que foi lançado, mas também nós olhamos e vemos o quanto tardio está o evangelho nesse estado. Só em 2023, fazem poucas semanas, foi lançado o Novo Testamento. Não existia, nunca existiu, ninguém havia feito a tradução para o galego. Só agora existe o Novo Testamento, não existe a Bíblia inteira, só o Novo Testamento na língua da onde nós vivemos. Eu trouxe de presente para o pastor e para vocês, quem quiser conhecer o idioma que se fala lá no estado onde nós vivemos, você pode conhecer através da Bíblia. Então, para você ver que tardio, o quanto necessita. Nós estamos em 2023, estamos falando de um estado da Espanha, e só agora saiu, enquanto nós aqui temos Bíblias e tantas versões, só agora saiu o Novo Testamento. É um local que precisa de trabalhadores, de pessoas que preguem o Evangelho. Para você ter uma ideia, dados. Você tem ideia de quantos cristãos evangélicos existem na cidade de São Paulo? Só na cidade de São Paulo, não estou falando da região metropolitana, só a cidade de São Paulo. Você sabe mais ou menos?
são quase 3 milhões de cristãos, só na cidade de São Paulo. Isso é uma bênção, não é? É uma bênção. Espero que logo chegue a 5, a 6, a 10 milhões, mas hoje está próximo a 3 milhões na cidade de São Paulo. Sabe quantos milhões tem em todo o país da Espanha? Isso, eu estou dando esses dados só para você mais ou menos entender como é necessário o trabalho lá na Espanha. Em todo o país tem aproximadamente 1.500.000. Em toda a Espanha tem aproximadamente 1.500.000 cristãos protestantes, evangélicos. Desses, agora vem um dado mais apavorante, desses quase 1,5 milhão, mais da metade são testemunhas de Jeová. Então nós estamos falando algo em torno de 700.000 cristãos protestantes no país. Para você ter ideia, nós moramos na região metropolitana da capital desse estado. O estado se chama Galícia, a capital se chama Santiago, é o nome do meu filho, Santiago de Compostela. Nós fizemos um mapeamento na região metropolitana de Santiago de Compostela, da capital. Pensa na capital aqui de São Paulo, né? São Paulo capital. Pensa na região metropolitana. Pensa quantas igrejas tem. É quase que impossível a gente pensar na quantidade. De 12 igrejas próximas na região metropolitana, de 12 cidades ao redor da capital, próximo da capital, só 2 têm igreja evangélica, cada uma tem uma igreja. São 10 cidades ao redor da capital que não tem uma igreja evangélica. Essa é a realidade do lugar onde nós estamos. Na capital, em Santiago de Compostela, tem 4 igrejas. Na capital tem 4 igrejas. A maior igreja é onde nós servimos, na capital, tem uma média de assistência de 80 pessoas, sendo que 95% dessas pessoas são estrangeiras, latino-americanos. Por que eu estou falando que elas são latino-americanas? Porque o alcance do espanhol nativo é praticamente zero. Esses dados são para que você, junto comigo, entenda que é um campo missionário a Espanha. É um campo missionário. Ok? Então aí nós estamos, na Espanha, nessa pequena nação, onde Deus quer alcançar pessoas e quer salvar pessoas. E precisamos de trabalhadores. Você passa, por gentileza? Então, eu vou falar um pouco do trabalho que nós fizemos. Desde 2008, nós conhecemos essa missão, através de um amigo, de um pastor batista, amigo nosso. Ele nos apresentou essa missão e nos falou: olha, eu vou para a Espanha, Deus está me chamando para a Espanha para pregar o evangelho lá. E nós fomos conhecendo, pouco a pouco, desenvolvendo relacionamento com ele. Fomos algumas vezes para a Espanha, e ele foi em 2008, no final de 2009, ele plantou a primeira base missionária. Nós participamos da plantação dessa base missionária. Em 2009, numa cidade chamada Cáceres, que fica no centro-sul da Espanha. Plantamos em 2009 a primeira base missionária. O que é uma base missionária? É uma estrutura física e é uma estrutura de pessoas também, aonde pessoas têm que ser treinadas, discipuladas, formadas, temos que fazer um corpo de liderança, temos que ter uma estrutura, temos que legalizar, formalizar diante do país, enfim, é como estruturar uma igreja, um corpo de liderança.
E por que nós plantamos base? Porque a base, o nome já diz, é uma base onde recebemos pessoas e desenvolvemos projetos para o alcance da sociedade. Nessa base que foi plantada através desse projeto em 2009, tem vários ministérios funcionando, inclusive plantação de igrejas. Tem uma igreja sendo plantada com uma boa assistência, com uma boa frequência de pessoas, com o foco em estudantes universitários nessa cidade. Já é a segunda igreja sendo plantada através dessa base que nós plantamos nessa cidade. Então é uma estrutura, quando eu falo uma base missionária, não só uma estrutura física, mas é uma estrutura física, onde tem lugar de culto, onde tem lugar para receber pessoas, hospedagem, onde tem um corpo de liderança, onde tem pessoas sendo discipuladas e onde tem ministérios sendo desenvolvidos para alcance da comunidade. Ok? Então, em 2009, plantamos a primeira base. Tem hoje equipe de missionários vivendo em tempo integral e trabalhando em tempo integral lá nesse local. Depois, Deus nos enviou para uma outra cidade. Passa por gentileza. Saímos então de Extremadura e fomos para a Galícia, numa outra cidade lá no norte, acima de Portugal, mas na Espanha. Pode passar, por gentileza. Nessa cidade foi plantada mais uma base missionária, com toda a estrutura necessária, com ministérios, a base existe, tem 13 obreiros trabalhando, alcançando a sociedade. E temos vários ministérios sendo desenvolvido e já implementado. Depois dessa cidade, dessa base de 2016, a organização que nós fizemos parte comprou uma casa que é no caminho a Santiago de Compostela. É uma casa grande, ampla, e nós desenvolvemos alguns ministérios. Entre eles recebemos peregrinos que vão a Santiago de Compostela, porque está no caminho, recebemos peregrinos, proclamamos o Evangelho, impactamos vidas de pessoas com o serviço da hospitalidade, assim como nos ensina a Bíblia, e muitas pessoas saem deste local decididas a seguir a Cristo. Para você ter ideia, esse trabalho que está sendo feito no caminho de Santiago de Compostela tem impactado tantas pessoas que um dos peregrinos já escreveu um livro em língua inglesa sobre o trabalho que nós fizemos nessa casa que se chama Hope House. Esse ano foi traduzido para a língua espanhola. E é um lugar onde vidas chegam, pessoas chegam, e quando saem decididas a servir a Cristo. Depois, nós fomos para onde nós moramos agora, essa cidade, Santiago de Compostela. Santiago de Compostela, dentro do mundo católico, cristão católico, é a terceira cidade mais importante dentro do mundo católico, aonde mais pessoas peregrinam. Primeiro lugar é Jerusalém, segundo lugar é o Vaticano e terceiro lugar é Santiago de Compostela. Para você ter ideia, chegam diariamente, em alta temporada, mais de 3.000 pessoas peregrinando. São peregrinos que fazem o caminho a Santiago de Compostela. Peregrinos. Assim como, por exemplo, tem aqui, próximo tem o Santuário da Aparecida, não tem? O Santuário da Aparecida, que existe peregrinação. Lá, Santiago de Compostela é a terceira cidade dentro da realidade católica mais importante, onde mais tem peregrinação. E nós estamos lá para proclamar o Evangelho da salvação para esses peregrinos. Então, temos vários ministérios sendo desenvolvidos e já implementados, como escola de treinamento para missionários, receber missionários para treinamento também, recepção de peregrinos, enfim, tem vários ministérios.
estamos trabalhando para plantar igrejas dentro dessa realidade que eu acabei de falar para vocês, da necessidade que existe igrejas evangélicas na Espanha. Temos trabalhado para plantar. Enfim, temos vários ministérios, somos já 12 obreiros com suas famílias, somos 6 famílias que vivemos lá, famílias com 4 filhos, 3 filhos, 2 filhos, como nós, e vivemos em tempo integral para proclamar o Evangelho da salvação. Também, nesse processo de trabalho, passa por gentileza, estamos plantando uma base missionária, pode passar, mais um, por gentileza, nas Ilhas Canárias, em Las Palmas, que é a capital das Ilhas Canárias, é um arquipélago que pertence à Espanha. Já tem uma família, desde 2021, a família foi para lá para plantar uma base, já tem uma equipe de missionários, estão desenvolvendo vários projetos, aí nós poderíamos falar de muito trabalho também sendo feito. Por que eu estou mostrando para você tudo isso? Para que você saiba o que Deus tem feito através da missão a qual você apoia. Você é participante de tudo isso, desse pouco, né? Porque o mundo, a missão de Deus é muito maior do que isso. Deus tem chamado os seus eleitos em todos os lugares do mundo, e nós estamos lá na Espanha proclamando o Evangelho, e Deus, através da proclamação do Evangelho, tem chamado os seus eleitos, e estamos trabalhando para isso. Então, mais uma base sendo plantada nas Ilhas Canárias, pode passar por gentileza, e mais outra base, mais outra base sendo plantada, já tem uma família, já está recebendo equipes de obreiros lá, numa cidade chamada Salamanca, num outro estado chamado Castilha e León. Esse estado é o estado que deu origem à língua castelhana, à língua espanhola. De uma forma panorâmica, de uma forma muito rápida, para você ter ideia do que está acontecendo. Enquanto você está aqui, trabalhando, pregando o Evangelho, orando por nós, dizimando, ofertando, nos apoiando, nós estamos lá trabalhando. Deus, através de nós, pela sua misericórdia, tem nos usado para sermos participantes de tudo isso, assim como você. E é um privilégio, é uma bênção. Você pode passar, por gentileza? Então, os desafios continuam. Ontem eu falava com o pastor Daniel e dizia para ele: pastor, uma igreja de 6 pessoas, quanta demanda tem? Tem a demanda equivalente a 6 pessoas. Uma igreja de 12 pessoas, quanta demanda tem? Uma demanda equivalente a 12 pessoas. E uma igreja de 200 pessoas, aumenta ou diminui a demanda, o trabalho pastoral, a quantidade de ministérios, o investimento financeiro, o investimento, não é um investimento, né? Mas o aporte financeiro, a quantidade de oração, né? E assim é a missão. Quanto mais a missão cresce, mais demandas temos, quer seja no apoio financeiro, quer seja no tempo de oração que você ora por nós. Então a missão está sendo desenvolvida e você é participante. Muito obrigado. Os desafios continuam. Mais oração, mais aporte financeiro, porque crescemos, precisamos crescer ainda mais. E também um desafio muito grande que Jesus nos ensinou também: ore para que o dono da seara envie trabalhadores. Hoje eu falava com a Daniele sobre isso, né, Daniele? Falava a necessidade que temos de pessoas às quais Deus incline o coração e desejem isso, ou em tempo integral, ou em um período de tempo, trabalhar conosco, colocar a mão na massa. Eu sei que você trabalha aqui, mas conhecer a missão lá, aportar com a sua vida na missão lá,
Precisamos muito de trabalhadores. A seara é enorme. São 47 milhões de habitantes que precisam ouvir a proclamação do Evangelho. Desses 47 milhões, você fez ideia? Tem só em torno de 750 mil cristãos evangélicos. Eu desafio você a permanecer orando, a permanecer apoiando, a permanecer divulgando que existem missionários lá na Espanha, desejando que cheguem mais missionários. Amém? Muito obrigado pela atenção, que Deus continue abençoando cada um de vocês. Obrigado mesmo, obrigado. Isso tudo, você é participante, tenha certeza disso, que isso entre no seu coração. E o nosso muito obrigado. Vamos orar? Vamos orar e vamos adorar a Deus com mais canções. Amém? Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse povo que te serve, por essa parte do teu corpo chamado igreja, que está aqui nessa manhã para te adorar, para que o teu nome seja glorificado, para que haja comunhão entre nós e para que nós juntos louvemos e adoremos o teu nome e aprendamos da tua palavra. Muito obrigado por cada irmão que está aqui. Muito obrigado por cada irmão que faz parte, que não pôde vir também, mas que o Senhor fale com ele, lá na sua casa, aonde ele estiver. Nós cremos, Deus, que o Senhor fará ainda muito mais, porque a missão é sua. Nós somos somente vasos sendo usados pelo Senhor para a tua glória. Bendito seja o teu santo nome. Amém.